Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre raízes de uma equação do segundo grau. Vem comigo! A equação do segundo grau na forma genérica, ela pode ser escrita como ax ao quadrado mais bx igual a zero, em que a, b e c representam os coeficientes numéricos da equação, ok? O a não pode ser igual a zero, porque senão a equação volta a ser do primeiro grau. E para a gente analisar o número das raízes, a gente tem que fazer a observação do discriminante delta, que é delta maior que zero, duas raízes reais e diferentes, delta igual a zero, duas raízes reais e iguais. E delta menor que zero, nenhuma raiz real. Beleza? Vamos lá então. Um problema aí que diz o seguinte: determina as raízes para a equação x ao quadrado mais 9x mais 8 igual a zero, já observando que o a vale 1, o b vale 9 e o c vale 8. A fórmula geral, que não é de Bhaskara, foi idealizada pelo matemático François Viète, que diz o seguinte: menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a, ok? Vamos substituir as letras pelos números, os coeficientes numéricos, e achar o valor numérico. Então, vamos lá. Ali, o b já foi substituído por 9, o a substituído por 1 e o c substituído por 8. 9 ao quadrado é 81 e 4 vezes 1 vezes 8 dá 32. 2 vezes 1 no denominador dá 2. 81 menos 32 dá 49 e a raiz quadrada de 49 é exata, 7. Aí vamos obter duas raízes. A primeira delas, que é menos 9 mais 7 dá menos 2, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. A segunda das raízes, menos 9 menos 7 dá menos 16, menos 16 dividido por 2 dá menos 8, e aí o conjunto solução, menos 8 e menos 1, são as raízes reais, ok? Não importa se você calculou primeiro o x1 ou o x2, o mais ou menos. Não importa, porque a ordem aí das raízes não tem grande relevância, o que importa é a gente achá-las, ok? Determiná-las. A gente pode desmembrar a fórmula geral em duas, que é a fórmula do x e a do delta, que é o nosso discriminante agora. Então, a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac, calculando primeiro o delta, 9 ao quadrado é 81, e 4 vezes 1 vezes 8 é 32. 81 menos 32 é 49, e sabendo aí que o delta é maior que zero, então essa equação vai possuir duas raízes reais e diferentes. E aí, continuando na fórmula do x, substituiu a raiz quadrada de delta, menos 9 mais 7 dá menos 2 dividido por 2 dá menos 1, e menos 9 menos 7 dá menos 16 dividido por 2, menos 8, ok? Você escolhe se quer fazer pela fórmula geral ou pelo discriminante delta. O importante é que o conjunto solução é menos 8 e menos 1, ok? Mais uma vez, a ordem das raízes não interessa, o que importa é determiná-las, beleza? Vamos para mais um método. Método de completar quadrados. X ao quadrado representa uma área quadrada. 9x foi desmembrado em dois retângulos iguais. E esse outro quadrado que está em branco é o quadrado que vamos completar, ok? Vamos completar com 20,25, porque é 4,5 vezes 4,5. Então, a gente está completando o quadrado com 4,5 vezes 4,5. São 4 áreas. A primeira área é o x ao quadrado. A segunda e a terceira área representam o 9x, 4,5 mais 4,5 dá 9. E o 20,25 é o quadrado que estamos completando de 4,5 vezes 4,5. Vamos ver, então.
Completei na minha equação com 20,25 de um lado e 20,25 do outro. Colocando em ambos os lados, não estou alterando o valor da minha equação. E o 8, que estava positivo, foi para o outro lado, subtraindo para trabalhar com o 20,25. E aí, x ao quadrado mais 9x mais 20,25 representa um quadrado perfeito, que é o quadrado da soma de x e 4,5. E 20,25 menos 8 representa 12,25. Subtraindo, obtemos este resultado. O expoente 2, ele vai para o outro lado em forma de radical, e aí nós temos a raiz quadrada positiva e a negativa do 12,25. 12,25 tem uma raiz quadrada que é 3,5. 4,5 foi para o outro lado, então 3,5 menos 4,5, a gente obtém menos 1. E menos 3,5, que é a raiz negativa, menos 4,5, que estava positivo e foi para o outro lado, dá menos 8. E aí a gente consegue observar que tanto na fórmula geral, quanto no discriminante, quanto completar quadrados, todas as raízes têm o mesmo valor da equação x ao quadrado mais 9x mais 8 igual a zero. Por quê? Independente do método utilizado, a gente vai obter as mesmas raízes. Tem mais um método, que é o da soma e o produto das raízes, tomando como foco o x ao quadrado menos sx de soma mais p de produto igual a zero. Como é que a gente trabalha a soma e o produto das raízes? A gente tem que observar o oposto do coeficiente b, ou seja, o oposto do coeficiente 9, e o produto será o 8, que é o coeficiente c. C dividido por a, ou seja, 8, e menos b dividido por a, que é menos 9. Então, nós queremos achar dois números que, somados, tenham como resultado menos 9 e dois números que, quando multiplicados, tenham como resultado mais 8. E a gente já sabe, porque resolvemos a mesma equação por outros métodos, que esses números são menos 8 e menos 1. Por quê? Menos 8 vezes menos 1 multiplicados vai dar mais 8, menos vezes menos é mais, e menos 8 e menos 1 adicionados vai dar menos 9, porque sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. Então, galera, independente do método que você escolher, a gente vai ter sempre a mesma resposta. O método pode ser fórmula geral, pode ser completar quadrados, discriminante delta, soma e produto, tentativa e erro, raciocínio lógico, o método que você quiser. O importante é você compreender o conteúdo, compreender o que é uma equação de segundo grau, perceber que ela pode ter até duas raízes e encontrar essas raízes na resolução de problemas. Ok? Vamos lá, continuando. Então, nós temos o primeiro problema. A soma entre o quadrado de um número natural e seu dobro é igual a 48. A soma entre o quadrado de um número natural e o seu dobro, x ao quadrado mais 2x, resulta em 48. Já montou a equação bonitinha? O que é que nós podemos fazer? Trazer o 48 para o primeiro lado da igualdade, que estava positivo, agora fica negativo, e a equação x ao quadrado mais 2x menos 48 igual a zero, você pode resolver ela com qualquer método que você escolher, ok? Aqui eu estou escolhendo o método da soma e do produto. Eu quero dois números que somados tenham como resultado menos 2, porque é o oposto de b, e multiplicados deem menos 48. Esses números são 8 negativo e 6, menos 8 mais 6 dá menos 2, validando a soma, e menos 8 vezes 6 dá menos 48, validando o produto. Então, as raízes dessa equação, 6 e menos 8.
Só que, galera, menos 8 não é um número natural. Então, a nossa resposta é 6. Escolhi o método da soma e do produto, mas você pode escolher o método que você quiser. Temos mais um problema. A medida da área de um quadrilátero pode ser calculada através de uma função, que é aí uma função do segundo grau, menos x ao quadrado mais 40x, em que x representa a medida de um dos lados desse quadrilátero e mx representa a área. Qual será a medida máxima da área desse quadrilátero? Para fazer medida máxima e dar como resultado 400, a gente pode utilizar o y do vértice. Por que o y? Porque é o valor máximo que a gente vai obter. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta todo mundo já sabe que é b ao quadrado menos 4ac. Delta todo mundo já sabe, b ao quadrado menos 4ac. O b na nossa função é 40, 40 ao quadrado dá 1.600, e o a e o c representam 1 e 0, respectivamente. 4 vezes 1 vezes 0 vai dar 0, então não precisa copiar essa parte. Então, nós temos menos 1.600 dividido por menos 4, que é a multiplicação de 4 vezes menos 1. Fazendo essa divisão, teremos como resultado 400. Beleza? Uma questão do Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco, em que nós temos como resultado 400, fazendo o cálculo, a resolução, através do y do vértice. Mais uma questão e diz o seguinte: em uma competição de dardos, a distância atingida pelo competidor que ficou em segundo foi o dobro da distância do que ficou em último lugar. Já a distância do primeiro lugar foi o quadrado da distância atingida pelo último lugar. Nessa competição, foi verificada a distância em metros atingida por cada competidor e a soma das distâncias do primeiro e do segundo é igual a 99. Olha aí a equação que se forma. A distância do primeiro é elevada ao quadrado. A distância do segundo é o dobro, ou seja, 2 vezes. E a soma entre eles é igual a 99. Você pode utilizar qualquer método para resolver esta equação. Qualquer método. Aqui eu estou escolhendo o método da fórmula geral, em que B é 2, A é 1 e C é 99 negativo, ok? Fazendo, então, a resolução para achar o valor numérico, 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 1 vezes 99, você já faz a soma aí para dar 396. Somando com 4, dá 400. 400 tem raiz quadrada exata, que é 20, e a gente pode achar as duas raízes, que são elas: x1, 20 menos 2 dá 18, 18 dividido por 2 dá 9, e x2, menos 2 e menos 20, dá menos 22 dividido por 2, menos 11. Não existem distâncias negativas, então menos 11 não satisfaz a nossa resposta. Então, 9 é a resposta correta. Utilizei o método da fórmula geral, mas você pode escolher o método que você quiser. Um número que é elevado ao quadrado, somado com o seu dobro, é igual a 99. Esse número é 9. Vamos para mais uma. Em uma formatura, João reparou que os 300 formandos estavam enfileirados em N linhas e N mais 5 colunas. Em quantas linhas os formandos estavam enfileirados? N linhas e a soma de N mais 5 colunas. Temos aí o produto. Quer dizer que o produto linhas por colunas é igual a 300. Linhas por colunas é igual a 300. E esse número é 15. Aqui eu estou utilizando tentativa e erro,
raciocínio lógico, e eu sei que um número multiplicado por ele mesmo mais 5 unidades é 15. 15 vezes 20 vai dar um total de 300. 15 vezes 20 vai dar um total de 300. Não seria 10, porque 10 vezes 15 daria 150. Não seria 20, porque 20 vezes 25 daria 500. E aí, qualquer número acima seria maior. Então, usei o raciocínio lógico, ou eu posso utilizar qualquer método de resolução. Ok, galera? Vamos para mais uma. João comprou uma casa que está construída em um terreno retangular de 255 metros quadrados de área. Ele deseja colocar uma grade em toda a frente do terreno. Então, o que vale é a medida da frente, x. A quantidade de metros de grade colocada na frente da casa foi de quanto? 17, 20, 16, 14 ou 15? E aí você pensa, você escolhe o método de resolução, você extrai os dados da questão e começa a planejar a sua resposta. Então, ó, x é a frente da casa e x mais 2 a lateral. Tudo isso equivale a 255. Fiz a multiplicação pela propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado, e x vezes 2, 2x. Trouxe o 255 para o primeiro lado, colocando ele negativo, e agora utilizei o método da fórmula geral. O coeficiente A é 1, o coeficiente B é 2 e o coeficiente C é menos 255. Já substituí os valores para a gente obter o valor numérico e vamos ter aí 4 vezes 255, que é 1020, mais 2 ao quadrado, que dá 1024. A raiz quadrada de 1024 é 32, já está aparecendo na sua tela. 32 menos 2 é 30. 30 dividido por 2 é 15. Menos 2 e menos 32 é menos 34. E dividido por 2 dá menos 17. A resposta negativa não satisfaz, porque a gente não pode dizer que existe metros negativos. 17 metros negativos, ok? Então, a nossa resposta é 15. Mas, galera, nada impede você de utilizar outro método. Pode ser soma e produto, completar quadrados, o método que você quiser, beleza? Vamos lá para mais uma. Diz o seguinte, mais uma questão do SAEP. Eu vi a galera aí toda com o pensamento congestionado, com o pensamento todo enrolado na hora de resolver essa questão. Para organizar uma festa, Rita precisará juntar 3 mesas. 2 mesas são quadradas e uma mesa é retangular. Aí nós temos a primeira mesa quadrada, x vezes x. A segunda mesa também quadrada, que é a terceira aí por ordem, x vezes x. E a mesa do meio, que é a segunda, ela é um retângulo de base 1 e altura x. Então, nós vamos analisar essas 3 áreas. X vezes x é x ao quadrado, é a área da primeira mesa. 1 vezes x, é a área da segunda mesa, 1x. E x ao quadrado é a área da terceira mesa. Fazendo a soma das 3 áreas, tudo isso tem que ser igual a 10. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 1x igual a 10. Aí você tem que pensar, qual é o número que é elevado ao quadrado e multiplicado por 2, somado a ele mesmo, é igual a 10. Repetindo, presta atenção. Qual é o número que é elevado ao quadrado, multiplicado por 2, o quadrado desse número, somado a ele mesmo, é igual a 10.
e esse número só pode ser 2. Por quê? 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 mais 2 é 10. Sem bronca, sem aperreio, com bastante tranquilidade, resolvendo para vocês as questões envolvendo a equação do segundo grau. Curtiu? Então é isso. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Dá o like aí no vídeo, compartilhe com os amigos, comente e tamo junto e até a próxima!